E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Julio Arruda, sou MVP Microsoft e estou aqui hoje em mais um vídeo daquela série sobre o Visual Studio Summit, onde eu estou trazendo alguns palestrantes aqui para falar um pouquinho da apresentação deles para vocês, né? E hoje eu estou com meu amigo aqui, o André Dias, que vai falar um pouquinho da apresentação dele para vocês também. Bem-vindo, André, aí, obrigado pelo seu tempo, tá? Por estar podendo disponibilizar um pouquinho do seu tempo para falar com a gente aqui no canal. Legal, eu que agradeço. Aliás, cara, antes de falar qualquer coisa, parabéns. Eu tô vendo a infraestrutura que esse cara montou aqui. Gente, vocês não têm ideia. Depois acho que vale a pena um making off aqui da produção que o cara deixou pronto. Eu vou tirar uma foto e colocar no Facebook depois. Show. Eu montei um estúdiozinho portátil aqui. Legal. Diga, meu caro. Eu queria que você passasse um pouquinho pra galera o que foi sua apresentação aqui no Visual Studio Summit hoje, pra que a gente tenha noção do que você estava falando aqui no evento. Cara, eu vou gravar depois o conteúdo. Para quem não pôde participar, são várias trilhas paralelas aqui. Mas basicamente eu falei sobre DevOps, né? E microserviços, boas práticas de microserviços. A ideia é assim, eu tenho trabalhado muito com esse assunto, fazendo deployment, apoiando equipes, e gera muito problema. Assim, tem muitos desafios acontecendo, por exemplo, como que é a gestão de ciclo de vida de microserviços, né? A gente falava muito de gestão de ciclo de vida de aplicativos, do ALM, mas hoje o microserviço, ele tem o seu próprio repositório, ele tem o seu contrato, ele tem o seu banco de dados, tem o seu próprio script de build, ele é uma entidade independente, né? Então, assim, tem que gerenciar o microserviço de uma forma diferente hoje. E aí você tem aplicações com 20 serviços, né? E às vezes eu tenho mais de um repositório para cada microserviço. Algumas pessoas entendem que o contrato tem um ciclo de vida diferente, o banco de dados tem um ciclo de vida diferente. Então, eu coloco 3 repositórios para cada microserviço. Estou falando de 20, 60 repositórios, pelo menos 60 scripts de build. Como que eu gerencio tudo isso? Né? Como que eu padronizo o meu deployment? Vale a pena usar scripts genéricos, pipelines genéricos? É bom, não é? Como que eu testo? Faço teste integrado desses cenários todos, como que eu faço troubleshooting nesse cenário. Enfim, a palestra abordou um pouco esse assunto, né, assim, os problemas, e eu fiz algumas demonstrações como que a gente poderia resolver parte desses cenários. Pô, o tema aí é bem bacana, né? Inclusive, imagina você fazer o deploy de todos esses caras na mão, igual algumas pessoas ainda fazem hoje em dia, né? Sim, exatamente. A gente tá num mundo hoje que tem muita ferramenta para isso, né? Eu falo aqui no canal muito de Azure DevOps, o André também fala muito, mas quer queira, quer não, hoje tem gente que ainda não usa nada disso, né? Sim. Por incrível que pareça, hoje, 2019, ainda tem muita gente que entrega software manualmente, né? E quando você vai trabalhar com containers, assim, principalmente, imagina assim, como que eu escalo o container? Eu vou gerenciar o meu container na mão, né? Então eu preciso de réplicas, vou lá dar um comando para subir mais réplicas desse cara. Meu container morreu, como que eu vou saber? Então se eu estou usando um AKS, um Kubernetes, ele tem o self-healing ali, ele vai subir automaticamente o meu container se ele cair. Service Discovery, enfim, eu não posso ficar referenciando meus pods via IP, né? Então é importante eu ter o referencial ao serviço. Enfim, foram vários assuntos, assim, desde mostrar o Docker Extension, porque o Docker Extension ele ajuda a gente numa série de coisas, inclusive a criar o Dockerfile. Mas assim, foi legal que foi uma palestra do zero, né? Então, assim, criei um repositório, mostrei como que a galera cria vários repositórios ali, mostrei como usar o code com o Docker Extension para gerar um Dockerfile, como configurar o pipeline, mostrei o que foi lançado recentemente no Build, né, que é o Multistage YAML Pipelines, esse nome bonito. Eu falei disso também na minha. Pô, olha isso, né? Mas assim, ajuda demais, porque a Microsoft até pouco tempo atrás, ela incentivava a gente a trabalhar com os wizards. Na verdade era a única forma, né, usando o Classic Editor. Aí há algum tempo ela soltou o YAML, mas só para build. E aí, pô, você tá trabalhando com 60 deployments ali, vários microserviços. Controlar na unha era muito difícil. E aí ela anunciou há algumas semanas o Multistage Pipeline, que é fantástico. Agora você consegue ter todo o seu pipeline num único arquivo, né? E, poxa, você consegue reutilizar em outros repositórios. Então, assim, tá muito prático hoje. Eu diria que hoje suporta realmente uma necessidade de microserviços, com DevOps, com toda a infraestrutura como código. Eu particularmente gosto muito daquela interface de Wizard, mas convenhamos, né? Não atende o cenário mais complexo, como você estava falando. Microserviço fica difícil para gerenciar. Exatamente. Com esse script versionado, a parte de templates dele também, né? Você reaproveitar ali no repositório ajuda muito aí nesses tipos de cenário. Posso inverter uma pergunta? Sim, tá à vontade. A gente vai para cenários de pipelines genéricos.
a gente resolve um problema, né? Sim. Eu tenho, sei lá, 20 APIs, que é o exemplo que eu estou usando aqui. Eu também estou chegando nesse ponto lá, no meu cliente. Usando um pipeline genérico. Só que aí, tipo, você começa a ter variações, né, de um pipeline para o outro. E a gente começa a ter necessidade de especializar o pipeline. Então ele é genérico, mas tem algumas genérico, mas nem tanto. Né? O que você tem feito, assim, para tratar? Você começa a programar em YAML, você vai criando vários arquivos? Cara, infelizmente, eu não tô conseguindo colocar YAML em muitos clientes ainda, tá? Entendi. Tem alguns clientes que eles têm o receio por estar na mão do desenvolvedor o script. Daí o cara, mas e se o meu desenvolvedor for lá e mudar o meu pipeline de build e ferrar meu ambiente? Eu tô tendo alguns tipos de problemas nesse porte, entendeu? Sim. Mas eu tô criando alguns scripts genéricos, mas nem tanto. E depois a gente tenta especializar na medida do possível, com tasks que precisem ser personalizadas e tal. Mas eu acho que você tá tendo mais experiência nisso do que eu, bem mais. Outra coisa que tem acontecido bastante, assim, você tem todo o pipeline genérico, e aí você quer fazer alguma alteração, só que se você faz alguma coisa e já sobe direto para vai afetar master, todo mundo. Você impacta todo mundo, então você arrebenta com toda a equipe, né? E você começa a colocar a gestão, de novo, a importância da gestão do ciclo de vida do microserviço e até mesmo da automação, né, do código de automação, usar boas práticas no código de automação. Porque assim, a gente se preocupa demais com o código da aplicação, não tem tanta preocupação com o código de teste, e agora que está começando, assim, já começou há algum tempo, mas está ficando comum, está vindo para o mainstream a infraestrutura como código, é importante ter essa preocupação com o código de automação também, reuso e boas práticas para desenvolvimento nesse cara. Sim, é bem complexo. O meu problema mais é o meu medo do cliente lá com o desenvolvedor. Ele tem receio do desenvolvedor sair fazendo besteiras. Mas a gente consegue travar algumas coisas, né? Mas o problema do genérico que você estava falando é isso aí, né? Tem um cenário lá, por exemplo, que eu quero colocar genérico, que é tudo a mesma aplicação, mas eu sempre entro nesse problema na hora que eu tô preocupado lá. Sim. E se eu alterar alguma coisa que afetou todo mundo? Exatamente. Porque você olhando de maneira genérica é a mesma coisa. Mas e aí? Se eu precisar personalizar algum detalhe? Pois é. Outro assunto que eu comentei lá, vai ter até uma palestra, não lembro quem que é a pessoa que vai falar, mas de Feature Toggle. É um assunto bem importante. Porque o Ramon falou disso no Keynote também. Falou também, exato. E assim, a gente se preocupa demais, né, com a automação, com colocar coisas em produção, mas não tem uma preocupação tão grande assim para fazer um rollback, né? Então, assim, a gente fala de várias estratégias, por exemplo, Blue Green Deployment, que tem dentro do Azure lá com os Web Apps. Eu tenho Deployment Slot, que eu faço um deploy. Se der algum problema, eu consigo fazer um rollback muito fácil, mas tem outras formas, né? E uma delas eu mostrei o Launch Darkly, uma ferramenta para trabalhar, para fazer gestão de feature flag. É muito legal que você consegue criar uma funcionalidade e falar isso vai ser feito um deployment para uma pessoa, para um grupo de pessoas, né? E se você trabalhar bem isso, dá para ir além. Você não precisa simplesmente... O que é legal? Você fez um deployment, colocou uma feature em produção, mas ela está desligada. E aí você pode sair ligando para o público que te interessa. No primeiro momento para uma pessoa para testar, para os stakeholders, para avaliar uma sprint, finalmente para o grande público. Só que o que é legal disso, se você extrapolar, você pode matar o seu ambiente de staging. E aí entra num assunto polêmico. Imagina, você sai de dev, vai direto para prod, porque staging é basicamente isso. Eu quero uma funcionalidade que vai ser implantada num ambiente que é parecido com o de produção, às vezes é igual ao de produção, só que eu quero com um público reduzido. Feature Flag te permite fazer isso. Aí, cara, será que você está preparado com essa maturidade toda para colocar código, às vezes não pronto, em produção? É o que Facebook, Twitter usam, né? Às vezes tem uma tela que está na minha máquina e na sua não, né? Exatamente. No seu perfil não aparece. Não só, a gente tem um exemplo próprio, assim, muito mais próximo da gente, na verdade, que é dentro do Visual Studio, né? Do Azure DevOps. Sim. Assim, eu lembro que no começo, quando era TFS Services, TFS Preview, até acho que Visual Studio Online, era muito comum ter algum erro, alguma instabilidade no ambiente por conta de deployments. E aí depois disso teve uma estratégia dentro do time, onde eles começaram a colocar uma norma que nada entra em produção que não possa ser desligado, né? E aí, assim, tem muita coisa que... quase tudo é com feature flag, mas eles estendem algumas feature flags pro usuário, onde a gente pode entrar lá no preview e habilitar o multistage pipeline. Eu mostrei lá na minha palestra mesmo hoje isso. Eu quero desligar o multistaging. Vou lá no feature flag e desligo. Exatamente. Então, enfim, cobri esse assunto na palestra também.
No final das contas a gente acabou falando algumas coisas parecidas, Olha aí, né? daria pra fazer junto, fazer Né? um bate-bola lá, igual a gente tá fazendo aqui. Sim, sim. O vídeo tá ficando bem bacana, esse bate-papo nosso aí. Mas fala pra mim um pouquinho do Visual Studio Summit. O que você achou desse ano aí no Visual Studio Summit? Eu sei que você já é veterano aí, é bem mais tempo do que eu. Eu gosto desse tipo de evento. Puta, a cara que o Ramon conseguiu dar pro evento é muito legal. Porque, assim, nas orientações que a gente recebe como palestrante, cara, é palestra, aquele jeitão do Ramon, né? Sim, É palestra sim. de alto impacto, traz ideias, sabe, insights para ajudar e mostra como fazer. E faça isso em 30 minutos. Então, o bicho não tem tempo para enrolar. Você começa, você mal fala o seu nome, assim, você nem se apresenta direito e já vai pro grande ponto, assim. E, assim, é jogar ideia uma atrás da outra, mostrar. Então, eu acho um evento muito prático, um evento bem objetivo, assim, com muito conteúdo. E o que eu achei legal foi que no Keynote o Ramon deu uma ideia, assim, de várias coisas. Foi falado de Event Driven, foi falado de microservices e uma série de tendências, assim, coisas que já são realidades. E as palestras estão cobrindo esses assuntos mais em profundidade. Então, cara, tá sendo fantástico, assim, muita gente boa, vários MVPs palestrando, eu tô gostando muito do evento. Sim, sim, eu também. E eu acabei vendo algumas pessoas também, os participantes parecem também terem gostado bastante Sim. das apresentações, das palestras e das interações que eles estão tendo também com a gente, né? Que a gente tá andando aí pelos corredores, conversando com algumas pessoas, a gente tirando dúvidas e tal. Tá bem bacana esse ano. Sim. Bom, se o André não tiver mais nada pra falar aí, tem uma coisa, André, que você queira... Não, cara, acho que é isso, assim, agradecer a galera que tá acompanhando o vídeo até agora. Falar, divulgar, depois acessa lá andredias.net. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. Show de bola, vou gravar a palestra que eu dei hoje, assim, e aí vocês podem acompanhar mais detalhes lá. Assim que sair, André, o vídeo, me passa o link que eu coloco na descrição desse vídeo aqui também. Tá Se meu vídeo não tiver saído depois do seu, eu atualizo aqui depois também, sem problema. Pra fechar, parabenizar pelo canal, pelo grande trabalho que você tem feito aí. Obrigado. Assim, várias vezes eu vejo o pessoal comentando dos seus cursos, dos seus vídeos, assim. Obrigado pelo trabalho que você faz pela comunidade. A gente tenta fazer o melhor possível com o que a gente tem, né? Tá certo. Então, pessoal, agradeço aí a presença de vocês no vídeo de hoje. Espero ver vocês aqui nos próximos vídeos e também nas próximas edições do Visual Studio Summit. Aquele abraço. E, André, muito obrigado mais uma vez. Valeu, até mais.